Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a esse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o dia para estudarmos a Palavra de Deus. Você que tem nos acompanhado sabe que o objetivo desse programa é estudarmos toda a Bíblia Sagrada com profundidade para aplicá-la em nossas vidas, adequando o nosso viver à vontade de Deus. Aproveito a oportunidade para agradecer àqueles que têm compartilhado sobre o programa e sobre as suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que o Cosmo nos enviou da cidade de Rio Casca, em Minas Gerais. Interessado em não perder o estudo sistemático que fazemos, foi essa a sua mensagem. Caro pastor e professor Itamir Neves, graça e paz, perdi o programa de hoje que tinha o estudo de 1 João capítulo 2, os versículos finais. Gostaria de ter esse estudo para não ficar faltando. Se possível, me envie e me fale o custo que depositarei. No aguardo de ser atendido, agradeço. Um abraço do Cosmo. Prezado amigo, quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus e obrigado também pelo seu interesse no programa. Como lhe respondi, disponibilizamos os nossos programas na internet por 1 ou 2 dias apenas, tendo por objetivo transformá-los em comentários e sendo esse um material inédito, temos reservado os conteúdos para as próximas publicações. Mas em casos excepcionais e fazendo uma exceção, estamos atendendo o seu pedido. Continue nos dando o privilégio da sua audiência, divulgando o programa entre seus amigos, parentes e irmãos e continue intercedendo por nós. E exatamente para isso que eu quero convidar a você e a todos que estão me ouvindo nesta hora para buscarmos a presença de Deus numa palavra de oração. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que possam desfrutar dessa comunhão que temos contigo. Oriente-nos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais um texto do capítulo 2 de Naum. Vamos estudar Naum 2, 8, 9 e 10. Nesses 3 versos, aprendemos sobre aquilo que devemos valorizar nas nossas vidas. Quais são os valores corretos? Onde está a nossa fonte de segurança? Enfim, nesse texto, com base no procedimento dos assírios, que se firmaram no seu próprio poderio e nas suas conquistas, vamos aprender que a verdadeira segurança está em Deus e não naquilo que podemos conquistar ou angariar em nossa caminhada. É no livro de Provérbios que encontramos algumas das mais preciosas considerações sobre as riquezas efêmeras. As riquezas passageiras, sobre as quais nós necessitamos refletir. Diz assim o sábio: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 4 e 5.
Querido amigo, nesse provérbio temos um excelente conselho prático. Não é louvável que o homem seja lento em aceitar o conselho que vai contra as suas inclinações. Temos que estar atentos para aquilo que colocamos em nós, para aquilo com que nos alimentamos, para com aquilo que nos atrai. Temos que estar atentos com os objetivos da vida. A orientação é que não lutemos por aquilo que não satisfaz. O acúmulo de riquezas é a meta declarada de alguns e a ambição secreta de outros. O viver suntuoso é considerado, às vezes, como a meta suprema de uma pessoa. Há pessoas que trabalham, economizam e planejam ajuntar uma fortuna. Sonham com o dia quando eles terão dinheiro para comprar tudo o que o seu coração desejar. Mas lutar para ser rico é prejudicial por algumas razões. Primeiro, lutar para ser rico consome tempo. Um indivíduo pode se levantar cedo, trabalhar até tarde, raramente tirar um dia de folga e lutar sob pressão considerável para conseguir riqueza. Ele deixa pouco do seu valioso tempo para estar com a família, para fazer amizades com seus vizinhos ou para ajudar no trabalho da igreja. Pode exigir dele a maior parte da sua vida para armazenar as posses terrenas. A riqueza exige isso de nós. E no final, ele já estará muito velho e cansado para desfrutá-las. Seus filhos se foram de casa, sua energia foi gasta, e os seus anos produtivos já não estão mais com ele. Lutar para ser rico consome tempo, e o tempo não volta. Segundo, lutar para ser rico leva à negligência de muitos deveres importantes. Numa busca louca por riqueza, pode-se negligenciar a assistência aos necessitados, pode-se negligenciar o estudo e o ensino da palavra de Deus. Negamos a participação ativa e responsável na obra de Deus. Negamos e negligenciamos ser espiritualmente dispostos. Tudo porque estamos lutando para ser ricos. Mas lembre-se que Jesus advertiu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Por isso, podemos reafirmar que não vale a pena lutar para ser rico, porque essa luta leva-nos a negligenciar muitos outros deveres. Em terceiro lugar, lutar para ser rico produz desapontamento. Lutar para ser rico produz desapontamento. A riqueza, querido amigo, não pode satisfazer os profundos anseios da alma humana. Nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar a verdadeira felicidade e a paz da consciência. Ouro e prata não podem reconciliar um homem com o seu Criador. Muitas pessoas passaram suas vidas acumulando fortuna, muita fortuna. Mas no final, sabe o que aconteceu? Morreram solitárias e infelizes. Paulo também fez com que todos que querem ser ricos observassem bem esse final das suas vidas. E esse alerta do apóstolo Paulo tem, com certeza, muito valor para os dias de hoje. Paulo disse: ora, os que querem ficar ricos, os que querem ser ricos, caem em tentação, caem em cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Você certamente já ouviu essa expressão, mas eu repito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores, conforme Paulo disse para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Querido amigo,
Ao desejarmos ser ricos e termos segurança naquilo que possuímos ou conquistamos, temos que lembrar que o mundo está cheio de trapaceiros, artistas da fraude e ladrões. Alguns desses são advogados, espertalhões, homens de negócios astutos. Alguns trabalham pacientemente durante anos para dar golpes espertos que lhes permitirão roubar a riqueza de outros. O próprio Senhor Jesus tinha dito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde, preste bem atenção, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai sim para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Mateus 6, 19 a 20. As riquezas não podem nos garantir, não nos dão segurança absoluta. Muitas vezes, pelas próprias riquezas, enfrentamos situações que nem todos enfrentam, pois nem todos desejam ou nem todos são ricos. O exemplo de Jó merece então ser relembrado nesse momento. Jó foi um dos homens mais ricos daquele tempo no Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma grande família. Um dia, os sebeus caíram sobre os seus jumentos e os levaram embora, matando os servos que estavam arando com os bois naquele momento. Um servo conseguiu escapar e contou o que havia acontecido. Enquanto ele estava contando para Jó, um outro servo chegou para relatar que o fogo tinha caído do céu e queimado todas as ovelhas e os servos que cuidavam delas. Aí, rapidamente, um outro mensageiro correu e disse a Jó que os caldeus tinham levado embora os seus camelos e matado mais servos dele. Naquele mesmo dia, Jó foi informado que um violento vendaval tinha atingido a casa onde estavam seus filhos e filhas festejando e tinha matado todos eles. A fortuna de Jó, então, desapareceu como se tivesse criado asas. Querido amigo, embora Deus tenha restabelecido a Jó toda a sua riqueza e ainda lhe deu muito mais, o que fica provado é que não há como nos garantir com as riquezas humanas. Veja bem, não há como nos garantir com as nossas posses, com aquilo que adquirimos. Por quê? Porque tudo isso é passageiro. Infeliz é o homem que faz do ouro o seu Deus. Quão míope é o olho que vê somente o reino material. Quão miserável é aquele que cai na busca primeiramente do reino das riquezas materiais, esquecendo de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nesse texto, então, confirmamos que os assírios que se apoiavam nas suas riquezas, nas suas posses, no seu poderio, se viram frustrados quando o Senhor decretou o juízo contra eles. As riquezas, todo o poder dos assírios, querido amigo, não lhes valeram absolutamente nada. Então, podemos estudar esse texto, já estamos estudando, com o seguinte título: a nulidade dos tesouros terrenos. Eu repito, com base em Naum, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, estamos tratando sobre a nulidade dos tesouros terrenos. Querido amigo, o amor pelas coisas pode também sufocar efetivamente o nosso espírito. Dinheiro e propriedade podem parecer tão tangíveis, tão reais e tão asseguradores, mas você sabe, as riquezas são enganadoras. Elas prometem realização, porém nunca a dão. Veja, por exemplo, a passagem de Eclesiastes capítulo 5, versículos 9 e 10. Elas prometem segurança, mas batem asas como uma ave selvagem. Precisamos lidar praticamente antes que emocionalmente com aquilo que é material. Todos nós sabemos intelectualmente que elas não duram. Elas são tão efêmeras como uma bola de neve no verão. Porque um homem seria tão tolo
ao ponto de edificar sua vida na areia. Mesmo assim, muitos cristãos buscam coisas materiais enquanto se enganam com a sua rotina religiosa. Eles apenas acabam como mortos-vivos espirituais, frequentando só as reuniões da igreja, fingindo espiritualidade, enquanto seus filhos crescem num materialismo desmedido. Tais pessoas são plantas decorativas. Não espere que nada duradouro venha deles. Assim também, os deleites da vida podem agir para nos sugar o que há de errado com os prazeres. Será que tem alguma coisa errada? A vida do reino tem que ser uma longa dor de cabeça, de miséria e de negação para si mesmo? É uma outra pergunta que alguém pode fazer. A resposta à primeira pergunta é nada. Há alguma coisa errada com os prazeres? Não, nada. A vida do reino tem que ser uma vida com uma longa dor de cabeça, com misérias e negação? A resposta à segunda pergunta também é não. Nada há de errado com o trabalhar diligentemente por nosso alimento, ou até para termos um pouco de riqueza ou gozar das coisas agradáveis que Deus nos prometeu. Mas qualquer delas, ou todas elas, são erradas para aqueles que estão sufocados por elas, quando elas se tornam paixão das suas vidas. A palavra grega para sufocado, conforme Lucas 8,14, é mais tarde, no mesmo capítulo, dada como apertar, em Lucas 8,42. Algumas pessoas deixam que essas coisas intrinsecamente legítimas as dominem tanto que elas vão sendo apertadas, vão sendo sufocadas, vão sendo possuídas e governadas por esse desejo louco de riqueza. Preocupações ou bênçãos legítimas tornam-se em temor, ganância ou ansiedade. As bênçãos que o nosso Pai tem para nos dar deveriam ser uma ocasião para que nós, seus filhos, agradecêssemos a Ele e o servíssemos, mas elas podem facilmente se tornar a causa do nosso descontentamento e inutilidade. Aqueles que escolhem um coração dividido, um coração apertado, o Senhor Jesus diz que não darão fruto que amadureçam. Literalmente, nunca levarão até o fim, nunca terminarão a sua tarefa. Querido amigo, nós não podemos ter nenhuma ilusão sobre o desejo e o propósito de Jesus para com aqueles que querem segui-lo. O Senhor Jesus disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás. Esse não é apto para o reino de Deus. Lucas 9:62. E aí ele reforçou ainda a ideia dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. E, por fim, ele disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai o corta. João 15:2. Embora os assírios fossem um povo gentio, considerado assim pelos judeus, embora os assírios não fossem um povo de Deus, particularmente escolhido, eles poderiam dar frutos esperados pelo Senhor. Tiveram oportunidade de se arrependerem e mudar de vida, mas continuaram confiando nas suas riquezas, nas suas posses, no seu poderio. Orgulharam-se em vão. E por isso, podemos afirmar então que somente na hora do juízo é que o ímpio vai perceber, vai descobrir a nulidade dos tesouros terrenos. E nesses versos encontramos 5 evidências da nulidade dos tesouros terrenos. A primeira evidência da nulidade dos tesouros terrenos mostra o início da fuga da população. Versículo 8. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. O muro de Nínive possuía 1.500 torres numa extensão de 13 quilômetros, oferecendo assim uma defesa inexpugnável. O exército babilônio não conseguia penetrar nas defesas de Nínive. A intervenção divina teria que acontecer para que a sua justiça se concretizasse. É provável que Deus mandou pesadas chuvas que inundaram a cidade em todas as suas estruturas, quebrando os alicerces do muro
e derrubando o palácio, conforme nós vimos no versículo 6. As grandes comportas que controlavam o abastecimento de água da cidade foram utilizadas pelos invasores. Naum descreveu um quadro de insegurança comparando Nínive com uma grande comporta, um grande dique que se rompe e transborda e não tem mais condições de ser detido. Embora a população tentasse fugir, a destruição de Nínive não poderia ser detida. A segunda evidência da nulidade dos tesouros terrenos mostra o desespero da fuga, mesmo diante do apelo em contrário. Também no versículo 8, nós lemos: parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Nínive foi descrita como um grande açude que se rompe e assim toda a população se esvaía, fugia das suas ruas. Os habitantes fugiam desesperados e ninguém parava por nenhum motivo. Quando alguém tentou reanimá-los, pedindo-lhes que parassem com aquela correria, com aquele desespero, mesmo clamando por uma atitude mais controlada, ninguém dava ouvidos, ninguém sequer olhava para trás. Os ninivitas, que tanto se orgulhavam do seu poder de aterrorizar os povos, agora experimentavam o mesmo terror, o mesmo desespero. E aí chegamos então à terceira evidência da nulidade dos tesouros terrenos. Aqui nós encontramos que, nessa terceira evidência, mostra que o acúmulo da riqueza é completamente ilusório, conforme o versículo 9 que eu leio para você. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Querido amigo, como resultado da fuga dos seus príncipes, das suas autoridades, do seu povo, Nínive estava deserta, desolada. Não havia como deter o seu fracasso e por isso aquela que fora a grande cidade, símbolo da crueldade, do terror e da devastação de outras cidades e povos, agora ela mesma sofria aquilo que impusera a tantos outros. Os exércitos medos e babilônicos entraram por suas ruas, pelos seus palácios, pelos lugares onde haviam bens materiais e saquearam tudo. Ouro, prata, joias, pedras preciosas, bens preciosos, enfim, tudo foi saqueado. Nínive foi despojada de tudo quanto tinha valor. Era esse o preço a ser pago, era essa a consequência, era esse o resultado que colhiam das suas impetuosas e cruéis extravagâncias e na sua confiança no seu poder e na sua riqueza. A quarta evidência da nulidade dos tesouros terrenos mostra o vazio, a desolação e a ruína do ímpio. Versículo 10. Há vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete e os joelhos tremem. A destruição seria completa, a ruína seria completa. O vazio seria sentido e experimentado por todos. Havia um sentimento de pessimismo e desespero no ar. O que se respirava era medo, pavor e desgraça. Os exércitos invasores aplicavam os juízos divinos aos ímpios assírios. De nada vale o poder e a riqueza humana diante dos planos estabelecidos pelo Senhor. E finalmente chegamos à quinta evidência da nulidade dos tesouros terrenos, que mostra a angústia interior refletida no homem exterior. Versículo 10. Em todos os lombos há angústia, e o rosto deles todos se empalidece. Nínive, uma cidade que era considerada o centro da riqueza e comércio, estaria logo mais totalmente arrasada. Sua população, que sempre esteve unida nas oportunidades de saquear e roubar riquezas dos seus inimigos, enfrentaria o que tinha provocado. A aflição e o desespero interior, a insegurança interior, era visível agora também no exterior. Os semblantes ninivitas expressavam a decepção dos seus corações. Portanto, querido amigo, podemos concluir dizendo que a figura que Naum nos mostra é muito interessante. O açude é feito para represar a água com o objetivo de prover água para todas as necessidades. Nínive era como um grande açude, cujas águas estavam vazando. Vazava a misericórdia, vazava a bondade,
a justiça, a integridade, vazava tudo o que poderia ser produzido de bom. No seu lugar, foram sendo colocados a impiedade, a adoração falsa, a crueldade, a violência e tantos outros elementos impuros. Um dia, tudo acabou. Toda a bondade acabou. Só restou a sujeira e a poluição. Colheram e beberam das suas águas amargas e contaminadas. Era o juízo do Senhor, Deus soberano, fazendo-os experimentar a própria imundície. O que você tem deixado entrar no açude da sua vida? Que Deus te abençoe nessa avaliação. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem